amigo advogada, amiga advogada. Hoje, excepcionalmente, estou passando aqui para te falar o seguinte. A gente subiu a aula 1 da parte de vendas, ok? Nessa aula 1 eu trago para vocês o porquê, como começar e qual o intuito de eu estar te ensinando sobre vendas. Porque na maioria das vezes isso a faculdade não vai te ensinar. Você precisa saber vender para conseguir alavancar o seu escritório de advocacia. Pode parecer surreal nesse primeiro momento, mas acredite, você precisa saber. Então, se você agora está aqui nessa aula, pausa essa aula, entra aqui no meu canal, vá na aula 1, parte 1, ok? Ou melhor, assista todas as aulas anteriores, não se esqueça de dar o joinha, de ativar o sininho e de se inscrever no nosso canal. Além disso, feito essa tarefa, aí você vai estar pronto para assistir essa parte 2. Porque é um material contínuo, onde você não vai conseguir entender o que eu vou falar aqui nessa aula 2, tendo em vista que ela é continuidade da parte 1 de vendas. Então, faz esse favor, pausa esse vídeo, corre para as outras aulas, assista e aí você vem para essa, que aí o conteúdo aqui ele já está um pouco mais aprofundado. Então, para você não se perder, não ficar ali não entendendo nada do que a gente vai estar falando, volta, faça isso, ok? Bom, agora a gente vai aqui para a tela que a gente vai começar a parte 2. Olá, meu caro amigo advogado, advogada. Agora a gente vai para a aula parte 2 das vendas. Na nossa última aula, a gente trouxe algumas estatísticas, alguns pontos importantes do porquê que você precisa entender sobre vendas no meio jurídico digital. Bom, se você não assistiu a parte 1, pausa esse vídeo, vai para a aula parte 1, assista, porque ela vai ser essencial a partir da aula 3. Nesse momento nem tanto, mas sempre vai ser essencial você assistir às aulas anteriores para entender o porquê de que você tem que fazer A, do porquê que você tem que fazer B, tá bom? Então, na nossa última aula, a gente trouxe essas informações que estão na tela aí com vocês. Antes de eu prosseguir, eu preciso te pedir, eu preciso da sua ajuda. Eu estou te ajudando, você pode me ajudar. Com o que, Vinícius? Você vai clicar aqui embaixo, você vai curtir esse vídeo, você vai comentar o que você está achando desse vídeo, você vai ir lá no meu Instagram, vai me seguir, porque lá a gente vai trazer dicas para vocês do dia a dia, tá bom? E também você vai se inscrever no canal e ficar atento nos próximos vídeos. Porque a partir de agora, a sua advocacia vai virar uma chave, tá? Só que eu tô fazendo a minha parte, te trazendo esse conteúdo. Se você não fizer a sua, advogado ou advogada, de ficar atento a esse tipo de conteúdo gratuito, tá bom? Conteúdo gratuito. Se você não ficar atento, você vai me desculpar, mas você vai perder ali e outras pessoas vão ficar atentas e vão conseguir alavancar a advocacia e você vai ficar obsoleto. Então, para você não ficar obsoleto, não ficar desesperado, igual eu já fiquei quando eu comecei na minha carreira, escuta o que eu tenho para te falar, que eu te garanto que você vai gostar, tá? Bom, entendendo sobre a venda jurídica, alguns pontos. Primeiro ponto, produto. Tenha sempre um produto jurídico para um problema humano. Aqui foi um erro de digitação, ignorem, mas é um problema humano. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vê um problema na humanidade, na sociedade, e você busca uma solução jurídica para aquilo. E eu vou trazer um exemplo para vocês aqui. Em outra vertente, sempre tem um nível de produto jurídico para um nível de lead. E aí eu denominei isso de plano ultimato e plano reciclagem, que é 2 funis que eu utilizo dentro do meu comercial. O que isso quer dizer, advogado, advogada? Isso quer dizer o seguinte: você não vai perder lead. Não vai existir dentro do seu comercial qualquer objeção que não seja quebrável. Por quê? O que acontece ultimamente no comercial é o seguinte:
chega um lead de divórcio, a Josefina. A Josefina quer se divorciar do marido, não aguenta mais o marido só pede cerveja para ela, só sabe ficar sentado, prostrado, mal paga as contas de casa. Josefina não aguenta mais, quer pedir divórcio. Só que a Josefina é desempregada. Ela não consegue pagar o preço de um divórcio normal. Vamos colocar que se fosse para eu fazer, eu iria fazer lá em... Vou colocar 10 parcelas de R$300, só para ilustrar. E aí a Josefina vai chegar e falar, olha, eu gostei, após toda a entrevista, após todo o funil normal, ela vai chegar e falar, olha, eu gostei, mas achei caro. Você já pagou pra Josefina estar ali, cara? Você vai perder ela? Não, você não vai perder, mas você também não vai fazer nada no êxito. O que você vai fazer? Ter um produto jurídico para ela, pro nível dela, nível financeiro dela. Josefina, e se eu te fizer em 10 parcelas de R$150, você consegue? Te garanto que ela vai fechar. Só que aí, para você conseguir ofertar esse tipo de produto, você já tem que estar num nível, para você conseguir ofertar essa diferença de valor, essa diferença de preço, na verdade, você já tem que estar num nível que vai ser lá no nível 2 ou 3, que é a parte de delegar. Por quê? O seu horário, como profissional principal, dono do seu escritório, ele é muito maior quando comparado ao de um funcionário. Então, nesses momentos, você vai fazer o seguinte, e isso eu vou explicar mais pra frente, mas só para vocês entenderem e não ficar arestas soltas nesse primeiro momento. A Josefina, você vai pegar ela, não vai ser você que vai cuidar do processo dela. Você vai delegar o processo dela para um estagiário ou para um outro advogado que é contratado seu. Por quê? Porque a hora dele é relativamente mais barata que a sua. Então você pode cobrar da Josefina os 1.500 que você não vai ter prejuízo. Por quê? Não vai ser honorários seu. Vai ser honorários em comparado com o profissional delegado. Mas quem vai receber vai ser o seu escritório. E hoje a gente no meu escritório faz isso. A gente não perde cliente. Por quê? Porque a gente trabalha com a delegação. Isso vocês vão entender mais pra frente. Mas já anotem essas duas premissas. Tenha um produto jurídico para um problema humano e tenha um tipo de nível de produto jurídico / financeiro para um nível de lead. Por quê? Você vai receber pessoas das mais diversas categorias financeiras, desde um bem condicionado a um mal condicionado. E ali você vai ter produto para ele, seja um produto de entrada ou um produto mais alto, ou níveis dentro de um mesmo produto. Como exemplo, a gente criou nos divórcios, e eventualmente eu trago para vocês as nossas propostas, a gente criou dentro do... Ou melhor, não. Você quer receber essa proposta? Você vai fazer o seguinte, você vai lá no meu Instagram e você vai me mandar uma mensagem. Que aí eu te mando exclusivamente as propostas que a gente utiliza hoje em dia, para você ver como que é a apresentação e para você ver a modelagem e os planos que a gente usa. Mas, resumidamente, a gente criou 3 planos para divórcio. Um plano baixo, médio e um alto, com valores diferentes, utilizando a metodologia de ancoragem, tá? Sim, na advocacia usa ancoragem, tá? E ali a gente criou com valores, disposições diferentes em cada tipo de plano, para que exatamente o cliente se sinta atraído pelo plano master. Porém, vai existir as pessoas que não têm condição de pagar o plano master, ela vai pagar o básico. Só que tá tudo bem, por quê? O máximo ou o básico não vai ser eu que vou fazer. Isso é delegado. Agora, se você está começando agora, o interessante é sempre fechar o master. Mas você já pagou para aquele lead estar ali. Não perca. Feche. Tá? E aí a gente vai te ensinar todas essas disposições. Bom, segundo ponto que eu considero importante para entender uma venda jurídica. Público. Estude o seu público, analise comportamentos, dificuldades, exigências e adeque o seu atendimento a ele. Vinícius, eu atuo em 3 áreas diferentes no digital, porque na aula parte 1 você falou que é possível a gente ser especialista em
infinitas áreas no digital, porque ninguém vai ter acesso a sua outra landing page, a pessoa vai ver aquilo ali. Bom, nesse caso, o que você tem que fazer? Script de venda para cada tipo de cliente. Ah, como assim? Bom, vou te dar um exemplo. Lá no nosso escritório hoje a gente tem a vertente Aura para autistas e a vertente Moraes para advogados, onde a gente atende divórcio. Um exemplo. O cliente de divórcio, ele segue um funil e ele segue uma metodologia própria para ele. O cliente autista, que vem por meio do Aura, ele vem de campanhas diferentes, de landing pages diferentes, de gatilhos mentais diferentes, são clientes com dores completamente diferentes, classes sociais completamente distintas, na grande maioria. A partir disso, o que a gente faz? Molda o atendimento para cada público. Com o autista, eu vou usar gatilhos mentais totalmente diferentes do divórcio. São públicos diferentes e os diferentes, nesse caso, têm que ser tratados de maneira desigual para que haja o sucesso no fechamento do seu contrato. Segundo ponto, sempre vale lembrar que isso haverá exceções, tá? Nem sempre o tratamento desigual vai ser eficaz. Na sua grande maioria, irá, mas vão existir exceções. E você vai ter que ficar atento a essas exceções. Terceiro ponto, pagamento. Eu, Vinícius, te aconselho a focar na recorrência, tá? Porque por meio dela você vai conseguir atingir o maior número de pessoas possível. Igual eu falei na parte 1, o advogado peca da seguinte maneira. Não, eu sou advogado. E eu tinha essa metodologia. Eu sou advogado, estudei 5 anos, eu tenho que cobrar desse jeito e vai pagar à vista, se quiser. Se não quiser, tchau. Não é assim que funciona. Infelizmente. Aceita mais cedo que dói menos. Por quê? Igual eu te falei, e isso é estatisticamente comprovado, o brasileiro gosta da recorrência, do parcelamento recorrente. E aí você tem que aproveitar isso. Vou dar um exemplo. Autista. Vou colocar, a gente cobra R$9.000 numa ação de autismo. A pessoa vai ter o tratamento ad eternum. Se eu chego no pai de um autista e falo, olha, é R$9.000, você tem que me pagar em 3 vezes, em 2 vezes. O cara não vai fechar contrato. Não adianta, não fecha. Agora se eu chego no cara e falo, olha, você vai me pagar 30 parcelas de R$300. No boleto, você não vai ter juros. Porque os juros eu já coloquei no valor final, deduzindo a recorrência. O cara, a tendência dele fechar é de 85%. E aí vem a sacada. É melhor você ter 10 contratos de R$300 por mês, por 30 meses, que você vai conseguir ter uma recorrência e fazer investimentos ao longo do tempo de modo planejado, que aí eu vou te ensinar lá na parte de gestão do DRE, dessa parte de análise de recorrência. E ali você vai conseguir mensurar quanto que você vai ganhar nos próximos meses para entender quanto que você pode investir nos próximos meses. E ali você começa a ter um fluxo de caixa. E com esse fluxo de caixa você começa a poder fazer investimentos maiores. Mas a questão aqui é venda. E nesse ponto é o seguinte, você tem 10 clientes de R$300 por mês, ou você prefere ter um cliente de R$9.000? A escolha é sua. Eu opto por ter 10 de 300. Porque esses 10 vai me trazer mais 10. E nesse ponto, quanto maior o número de público a gente atingir, e por meio das técnicas que a gente vai te ensinar nas próximas aulas, a criar conexão, a criar recorrência de indicação, planos de indicação, isso tudo vai fazer com que 10 pessoas atinjam outras 10. Uma pessoa, se eu não me engano, ela consegue atingir no máximo outras 5. Agora para pensar, se 10, cada uma dessas 10 atinge 5. O seu número de alcance é muito maior, a sua taxa, a sua probabilidade
de fechamento com outros por meio de indicação, ela praticamente multiplica por 5. Então, no meu ponto de vista, você querer cobrar à vista ou em poucos modos parcelado não é viável. Não é viável porque isso vai ser o seu diferencial. E ali você vai conseguir tirar processo de clientes, processo de advogados que já estão consolidados no mercado. Por quê? Porque você está fazendo diferente. Você está pegando um gargalo do mercado e suprindo ele. E a partir do momento que você supre esse gargalo, você começa a virar indicação. E nisso você começa a conquistar território. Mas isso daí a gente vai trazer mais pra frente. Quarto ponto que eu entendo essencial. Isso é indiscutível. Pós-venda. Tenha consciência do nível de dor do seu cliente e aprenda a utilizar isso para se destacar da grande maioria. O que eu quero dizer com isso? Saiba que seu cliente está te procurando porque ele está com um problema. Independentemente de qual for o problema, existe esse problema. E esse problema para você pode ser relevante. Pode ser um divórcio simples. Não tem problema para você. Mas para ele, talvez é uma mulher traída, é um marido traído, é uma mulher que está saindo com a mão na frente e outra atrás, é um marido que não vai poder ver o filho. Se coloque no lugar dele e a partir daí dê o tratamento adequado para ele após a venda. E sobre isso eu vou dar uma dica nessa próxima semana lá no meu Instagram, que aconteceu dentro do meu escritório e o reflexo disso está vindo somente agora. O reflexo de eu focar nas pós-vendas dentro do escritório está vindo agora, quase um ano depois de troca de software, né? Hoje a gente utiliza o ADV Box e só depois disso que a gente está tendo o retorno efetivo, tá? Dessa qualidade de pós-venda. E nesse pós-venda tem um ponto gerencial que se eu não me engano, eu trago isso aqui mais para frente, mas tem um ponto gerencial que é o quê? Você trazer a transparência com o seu cliente. Ali você consegue trazer a transparência com ele e aí você se destaca da grande maioria dos advogados. Eu vou trazer esse ponto mais pra frente, não vou falar não, fica um pouco ansioso aí. E o quinto ponto, objeções. Saiba, objeções existirão e utilize dos meios possíveis para superá-los. E aí isso eu vou te trazer nas próximas aulas, tá bom? Vou te explicar já o que é objeção. Mas pra gente chegar lá, eu quero te mostrar isso daqui. Essa imagem se assemelha a um funil, ok? Isso se chama, no meio comercial /vendas, funil de vendas. E o funil de vendas é como, vou trazer a descrição aqui e aí eu vou te trazer no modo prático. Funil de vendas é como uma das ferramentas mais valiosas para monitorar e gerenciar o processo de vendas de uma organização. Essencialmente, o funil de vendas é uma representação visual do processo de um cliente potencial, do processo que um cliente potencial passa, desde o primeiro ponto de contato com a empresa até a sua conclusão. O funil de vendas é assim nomeado por sua forma, obviamente, né? Que se parece com um funil, sendo largo no topo e estreitando à medida que se move para baixo. Um ponto importante que vocês têm que entender que a gente vai falar de funil de vendas nas vendas e funil de vendas na prospecção para as vendas, tá? Eles vão ter didáticas diferentes e utilidades diferentes. Aqui eu vou falar somente do funil de vendas direto. O David, nas aulas dele, vai falar sobre o funil de vendas de prospecção. E lá vocês vão entender qual que é a diferença. Mas daqui a pouco eu adianto um pouco aqui para vocês, para não ficar essa ociosidade aí até o final. Aqui, o funil de vendas, o estágio que eles têm, tá? Conscientização,
parte superior do funil. Nessa fase, os clientes potenciais aprendem sobre a empresa ou o produto pela primeira vez. Isso pode acontecer através de publicidade, pesquisa online, mídias sociais, eventos de network, entre outros. O objetivo aqui é gerar o máximo de leads ou prospectos possíveis. Então, nesse ponto aqui, eles chamam de topo de funil. Tá? Aqui, nesse quadro, ele mescla, tá? O que eu falei um pouquinho atrás. Ele mescla o funil de vendas para vendas e o funil de vendas para prospecção. Só que eu vou te explicar somente a parte das vendas, tá? No meio do funil existe ali o interesse. Já houve a conscientização, tá bom? Um não anula o outro. Houve a conscientização e existe o interesse. E aí o interesse é à medida que descem pelo funil, alguns clientes potenciais expressam interesse pelo seu produto ou serviço. Eles podem se inscrever por meio de uma newsletter, seguir sua empresa nas redes sociais ou solicitar mais informações. O foco na fase intermediária é nutrir esses leads com informações mais detalhadas sobre o valor que a empresa pode oferecer. Um ponto importante do funil de vendas é que a partir do momento que você entende ele, você utiliza ele nas mais diversas áreas, inclusive para ter atitudes de marketing dentro do seu escritório, tá? Por meio dele, a partir do momento que você consegue ter a organização gerencial ali dos seus leads de uma maneira organizada e esquematizada, você consegue entregar um tipo de conteúdo para cada tipo de público e conteúdo que condiza com o nível daquele público. E nível que eu falo é no nível do funil de vendas, tá? Bom, ali, após o intermédio do funil, o fundo de funil, que são os leads já qualificados, que aí esses termos eu trouxe lá nas primeiras aulas, e eles chegam nesse estágio quando estão prontos para tomar uma decisão de compra. Ali eles vão solicitar uma proposta ou demonstração, ou talvez até adicionar um item diferente ao carrinho e por aí vai. E aí depois disso existe um novo tópico, que é a ação, Call to Action. Esse é o ponto final do funil de vendas, onde ocorre a conversão do lead em cliente. Nesta fase, a empresa conclui a venda e geralmente com um pedido de compra ou um contrato. Nisso, advogado, você está se perguntando: por que eu vou utilizar isso na minha advocacia, Vinícius? Para que eu tenho que saber de funil? Qual o sentido disso na minha vida? E aí aqui eu vou te explicar qual o sentido desse funil nas suas vendas, tá bom? Esse funil, ele vai te ajudar de uma maneira que você vai, a partir dele, conseguir estabelecer processos internos dentro do seu escritório. Só que para a gente falar disso, eu vou precisar praticamente de uma aula inteira. Então, por agora, eu vou interromper essa aula aqui, onde você já tem informação suficiente para estudar. E na próxima aula, eu vou trazer para você como que você vai utilizar esse funil dentro do seu escritório. Tá bom? Advogado, advogada, eu te agradeço mais uma vez por você estar me assistindo, por você estar me escutando. Espero que eu tenha contribuído na sua vida até agora de alguma maneira. E se não contribuir, espero que irei contribuir. Não se esqueça, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo, se inscreva no canal, não se esqueça, ativa o sininho, porque você vai perder um conteúdo valiosíssimo, que hoje em dia os players aí do mercado estão te vendendo por 6 mil, 8 mil reais, e eu tô te entregando isso aqui tudo de graça, tá bom? Então clica aqui embaixo, curta, comenta, vamos tentar atingir o maior número de pessoas com esse conteúdo valiosíssimo, tá joia? Forte abraço, até a próxima.